Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo Aprendendo com André Luiz. Hoje, quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nesse momento, nós vamos iniciar os nossos estudos e hoje nós vamos estudar o capítulo 12, que é a Palavra de Monteiro, e o estudo será conduzido pelo nosso irmão Amaury. É com você agora. Joia. Então vamos inicialmente fazer a nossa oração, não é isso? De abertura. Concentrando alguns instantes e elevando o pensamento até as esferas mais altas. A gente agradece a oportunidade a Deus de estar aqui reunido em conjunto, em propósito único de aprendizado e crescimento de todos. Pede a Deus que abençoe o nosso estudo e que daqui nasçam frutos baseados nas experiências dos irmãos que, como veremos, se colocaram fraternalmente, colocaram as histórias fraternalmente à disposição da gente para que a gente possa aprender, crescer e seguir por caminhos melhores em direção ao Cristo. Deus abençoe o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Como a Abadia já bem colocou, a palavra de Monteiro, mais um dos casos, né, de dificuldade e de... Acho que vocês, a maioria deve ter visto o capítulo, fala também com os capítulos anteriores de não sei se uma derrota, mas de uma não prática muito fiel aos programados na encarnação do Monteiro. Vamos lá. Coloquei alguns slides um pouco compridos, vocês me perdoem. Não gosto de deixar ele muito poluído, mas eu achei que tinha um contexto reunido, né, em cada slide, então serão poucos slides e com bastante escritos, tá bem? Vamos lá. Os ensinamentos aqui, a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Por o amigo de Belarmino, que tomara a palavra. Mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se a minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio, explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele, a experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Como eu disse, né? Mais um caso de, como a gente viu, da maioria, que não se cumpriu a programação encarnatória. Mas como? Indaguei, interessado em consolidar conhecimentos. Imagina, né? André Luiz curioso, isso, graças a Deus ele era curioso. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Então, é um preâmbulo da história dele. Ele vai começar a contar como é que foi o planejamento e todo o desenrolar da história dele.
E o que ficou muito claro para mim foi esse conflito entre pensamento e sentimento. Esse vai ser um tema que vai recorrer em outros slides, em outros momentos desse capítulo, mas ele deixou muito claro que o sujeito muito cerebroide, muito voltado para o racional, que deixa o coração meio balão murcho, assim, meio mirrado, meio minguado, ele tem mais facilidade de tropeçar. Vocês querem fazer algum comentário antes de a gente começar a história propriamente dita? Não, só bem rapidinho ali também, ele fala, né, quer dizer, ele sentiu tanto na pele essa questão naquela época, né, da dificuldade de ser espírita, que ele diz que se ele não acreditasse tanto na sabedoria divina, né, ele diria que o espiritismo tinha chegado, quer dizer, num momento de maturidade, ou seja, que as pessoas não estariam, né, preparadas para receber, né, a questão da mediunidade, né, a questão do trabalho, né, dentro da doutrina, foi isso que eu entendi, né, quer dizer, porque tamanha dificuldade, né, que ele encontrou na vida dele, os outros também falam, né, sobre isso, então só Parece esse, que veio na hora errada, né? Parece que veio é como se não tivesse, prematuramente. isso, como se as pessoas não estivessem prontas para assumir, né, esse compromisso, mas ele diz que se ele não tivesse, né, tanta confiança em Deus, ele concluiria isso, mas quer dizer, como Deus é sábio, veio na hora certa. Ele que estava, né, ele que não deu conta do recado lá do negócio lá. Paulo, pode falar. Então, eu gostei do que o Mauri falou aí, que a gente, quando nós perseguimos muito o caráter intelectual, nós estamos mais fáceis de falhar, né? Porque o intelectualismo, o racionalismo extremo, exagerado, ele sempre afasta o coração de nós, do nosso objetivo principal. Mas nós não devemos desistir de perseguir os dois objetivos. O Espiritismo tem grandes exemplos de pessoas que lograram conseguir essas duas coisas. Bezerra de Menezes era um puro amor, mas era um intelectual, escreveu vários livros. O próprio Eurípides Barçanufo, livros, fazia palestras, foi vereador, assim como o próprio Bezerra de Menezes foi deputado 2 vezes. Então, são pessoas que enfrentaram essa situação. Eu vejo que muitos de nós espíritas, às vezes a gente quer afastar muito uma coisa ou outra coisa. Ah, eu não vou ler porque a leitura vai me levar para a parte intelectual, isso vai... Não, eu acho que temos que equilibrar as coisas com muito amor e muito carinho. Eu acho que essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham, mas esse é um... Eu acho perfeito essa opinião, Claro que Paulo. nós corremos um risco, né? Porque realmente o racionalismo, o intelectualismo, a ciência, ela é muito sedutora, nos seduz muito para o materialismo e tudo mais. Mas quando temos o coração voltado para um objetivo muito forte, quando nós temos Jesus na nossa mente como nosso modelo, nós não vamos falhar nisso, eu acho. Eu acho que você tem toda a razão, Paulinho, porque, na verdade, a gente vê isso às vezes na academia, né? Há aquele ar da sabedoria, do sujeito que conhece muito e pode afastar ele do coração, mas eu acho que você está pleno no que você falou e retocável nessa questão de equilíbrio. O conhecimento, o estudo, isso é necessário e é bem-vindo. Acho que a Mari, você quer falar, né? Boa noite, amigos. Boa noite a todos. O que eu acho interessante aqui, em relação a essa sensação que vocês estavam falando, de ele achar que é prematuro, não houvesse a confiança, ele sentiria que o conhecimento do espiritismo é prematuro. Mas eu acho que isso acontece em todas as áreas quando você lança algo novo. A resistência é tão grande que você sempre tem a sensação de que é algo prematuro. Se a gente analisasse a própria Terra com a vinda de Jesus, meu Deus, se a gente analisasse o total, se não conhecesse os meandros das coisas, como provavelmente Jesus e aqueles que organizam tudo,
iriam falar, meu, Jesus veio precocemente, apesar de todo um trabalho de milênios para ele vir. Que à primeira vista as pessoas reagem muito mal àquilo, os adeptos são muito poucos, aparentemente as coisas parecem que não vão dar sequência, mas miraculosamente, assim como o cristianismo e todos os adventos que nos vieram para elevar, seguem à frente por meios que a gente nem imagina, e quando a gente vê, ela está prosperando, né? Então, eu acredito que ele fala no sentido da gente não buscar o conhecimento apenas por intelectualismo, né? Mas a gente procurar viver na medida do possível aquilo que a gente estuda, né? Não deixar só como estudo, mas colocar na nossa vida na prática. Agora há pouco, quando eu fazia o evangelho lá dos ensinamentos de Ramatiz, ele fala muito isso. Ele fala, por exemplo, que Jesus, ele passou por todas as etapas que nós passamos. Se ele não tivesse passado por todas as etapas, ele não seria o governador da terra, porque ele não teria capacidade para ensinar as pessoas aquilo que ele não havia vivenciado, aquilo que ele não havia experienciado. Então, eu vejo muito assim, que a gente tem que buscar combinar essas nossas vivências, nossas experiências com aquele nosso aprendizado, não deixar simplesmente só por leitura, só por, eu quero conhecer tal coisa, só por conhecer, não. Eu vou aplicar esse conhecimento que eu adquiro na minha vida, porque os dois são importantes, os dois têm que andar juntos, assim que eu vejo. Exato. Vamos lá. Aí ele fala do planejamento. Não precisa esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa. E intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Então, estava no início um pouquinho entusiasmado e feliz, preparado, como nós vimos semelhantemente nas outras histórias todas, né? O plano é esse, faz assim, vai encontrar isso, vai encontrar aquilo. E aí chegou aqui, começou a desviar a conduta dele. Então, acho que a gente sempre vem com um planejamento para acertar e na melhor das conformações de otimização e customização possíveis para dar certo. Então, vem tal família que vai ser melhor para você, vai te ajudar nesse aspecto, não sei quem vai te amparar, você vai ter essa dificuldade para lidar com essa sua incompletude dentro do seu caráter, que vai te ajudar a se manter firme na linha. Eu acho que tudo tem essa programação, né, espiritual das equipes. A gente vem para dar certo mesmo, não vem para dar errado, não. Né? Falar, vamos dar uma pegadinha aqui, que nessa aqui ele vai cair. Não tem isso, né? Tudo é otimizado no sentido de você ter êxito. Mas quando vem o véu da carne, né, você acaba esquecendo toda essa programação e essa festa inicial aí de planejamento, como a gente viu, acaba caindo por água. Pode falar. Eu percebo um ponto em comum entre todos eles, né? Eles vieram para ser líder de outros, e quando eles se viram coordenando outras pessoas, eles acharam, eu acho que subiu a cabeça também deles,
porque eles estavam coordenando outros médios e eles começaram a achar que, né, essa questão do ego, né, começou a influenciar neles. Eu acho que foi aí que começou a corroer a questão deles, porque todos eles, né, vieram para auxiliar outros médios. Então, tinha outros médios que estavam sob o comando deles. Isso é muito perigoso, né? Quando as pessoas é líder de um determinado centro, de um determinado lugar, a pessoa tem que ter muita firmeza para ela não cair nessa armadilha. Eu acho perfeito sua colocação, Badia, porque todos eles de verdade tiveram esse papel, né, e confundiram o serviço com eles mesmos, né? O Chico, né, brincava, né, dizia que era como o capim, né? Se cortar, morrer, nasce outro amanhã, no sentido de se sentir muito igual e entender a trajetória, a proposta, a tarefa dele como sendo mais um ser humano em evolução e não como sendo. Vai aparecer mais adiante também, ficou bem confuso na cabeça do Monteiro essa história. E ele, de fato, tinha uma ideia diferente dele. Ele achava que ele já estava num grau diferente mesmo dos outros, superior, é claro. Então, semana passada eu li aqui as qualidades que o André Luiz ele designava para os líderes, né, das reuniões espíritas, uma série de coisas assim que ele achava que os líderes tinham que ter, né? Naquele livro Desobsessão, os dirigentes espíritas é o nome do capítulo. Eu achei interessante aqui o termo que ele usou, comércio com o invisível. Quando o líder, ou sei lá, assim, a pessoa que está dirigindo uma reunião espírita, mediúnica, ostensiva, muitas vezes, ou não, ele começa a impor certas condições para que haja a manifestação espírita, e aí vira uma bagunça, porque começa a haver animismo em excesso, ou certos outros fenômenos, né? Então acaba havendo um verdadeiro, como ele falou aqui, comércio, uma imposição, ou seja, você fornece alguma coisa e quer receber alguma coisa em troca, um conhecimento maior, etc. E às vezes não é a finalidade da reunião. A finalidade da reunião sempre é essa essência moral que ele fala aqui, que ele se perdeu um pouco. É isso, obrigado, Maurício. Vou mais um, que ele entra de fato na história. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Volúpia é pesada a palavra, né? Você vê alguém numa condição inferior e tem volúpia, você tem que ter compadecimento, você tem que, né? Mas enfim, vamos lá. Para todos eles tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Um grande erro, né? Até que a gente vê muitas vezes o obsessor, entre aspas, é a vítima, entre aspas, o algoz é o que está sendo obsediado, né? Então, fora a questão que não cabe a você julgar, né? E sim fazer o papel da orientação e fraterna e não se achar numa condição diferente. Mas vamos lá. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os, regurgitando-os, depois aos espíritos perturbados em plena sessão com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo.
Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Muito esquisito isso, né? Uma empáfia muito grande, assim, talvez até um certo sadismo, sujeito com certa alegria e prazer de vendo o outro se lascar numa condição pior, e uma visão bem equivocada, né? Estimava enfrentar obsessores cruéis. Cara, como é que você enfrenta obsessores? Não é enfrentar o obsessor, você vai conversar com o cara, né? Pode se defender energeticamente, se tranquilizar, mas enfrentar o sujeito parece uma briga, para reduzi-los a zero. Então, bem desvirtuado, né? O sujeito decorava alguns trechos evangélicos, vou pensar nisso aqui que foi dito, que eu vi nas Sagradas Escrituras. Não, ele decorava para jogar na cara do sujeito que estava ali perdido não sei quanto tempo, porque não tinha real conhecimento de vida e valor espiritual. Então, é um showman, assim, né? Um sujeito que mais casca do que, de fato, vivia aquele sentimento profundo cristão de ajudar, de cooperar. Era mais o show em si, né? E é claro, como eu botei na figurinha brincando, eles, de fato, se achando bem superior e bem maior, né, do que os demais. Meus amigos, eu vejo assim, com todos esses exemplos que a gente está lendo, que são relatados aqui para o André Luiz, todos nós falhamos, no fundo, pelas mesmas coisas, né? Pelas nossas próprias características, os meus velhos e conhecidos defeitos, a gente traz à tona. E eu acredito que em todas as áreas que a gente vai atuar, eles se manifestem, mas em especial na mediunidade, que é o ponto do caso do livro, ele fica mais evidente, né? As nossas características vêm com tudo e se manifestam. Então, todos eles aqui dos casos, acredito que nós também particularmente, recebemos instrução adequada, recebemos a proteção adequada, a orientação, as condições possíveis, o esclarecimento que fosse necessário para desempenhar nossas funções. E o que nos, mais uma vez, atrapalha são as nossas próprias características, os nossos defeitos não resolvidos, as nossas falhas ainda ali presentes, que a gente acaba não conseguindo dominar, e aí vira essa falência total, né? Paulo, apesar de que isso nos choca um pouco, essa situação, a gente acha estranho, como o Mauri colocou, que nós deveríamos ser diferentes, etc., não é muito difícil enveredar por esse caminho aqui, não. Eu me vi com devida proporção, tangenciando alguns pontos que ele fala. Falei, Mauri, será que... porque nós trazemos... Tá ressonante com o coração? Não tá, filho, não, né? Não é difícil enveredar mesmo. Não, também acho que não. Especialmente quem estuda, quem guarda, assim, um certo, vamos dizer assim, guarda um certo orgulho de que conhece as coisas, etc. Não é absolutamente difícil enveredar, muito fácil enveredar por isso aqui. Tem um livro que chama Diálogo com as Sombras, vocês devem conhecer, do Hermínio, são mais de 300 páginas sobre o espírito esclarecedor, sobre o doutrinador, etc., né, como ele foi um grande esclarecedor, o doutrinador espírita, né. A última frase dele é: ser doutrinador é ser puro amor. Então, ele falava que tudo que ele fez lá, se ele não falasse, às vezes ele ficava em silêncio muito tempo, e ele tinha as coisas fantásticas no livro dele. E eu acho também, assim, só para concluir, que a doutrina espírita tem que fazer estudos continuados para doutrinador, esclarecedor, para os médios, para os doutrinadores, para os dirigentes. Esse dia, não sei onde é que eu vi um curso para dirigentes de casas espíritas. Olha que bonito. É porque a gente vem muito preparado lá
às vezes, como ele veio do nosso lar, mas a gente vem e passa, né? Criança, sofre os traumas, vai na escola, sofre os bullying da vida, sofre as diferenças, você vai machucando a tua mente ali, e aí quando você chega a um determinado ponto, muita coisa você já esqueceu, você já não trabalhou aquilo nessa vida, né? Como a própria Badia acho que falou isso. Então, aí não é difícil enveredar por isso aqui. E eu acho que os cursos para esclarecedor, o doutrinador, para dirigente, tudo isso é muito importante. Muito importante e deveria ser feito de rotina mesmo, com muita frequência. E evitar isso aqui, porque ia falar para ele, olha, tem que ser assim, tem que ser de outra forma. Você imagine quanto ele não ia ganhar aqui, quanto ele não ia se aperfeiçoar em relação a isso, né? Obrigado, pessoal. Só complementando, por exemplo, um esclarecedor ou doutrinador que queiram, ele muitas vezes nem necessita de palavras. Antes ele tem que transmitir a energia que sai do coração dele, porque é aquilo que o espírito vai sentir, na verdade, se ele realmente, sabe, tem aquela energia de amorosidade, porque se ele não tiver isso, não adianta palavra nenhuma, vai ter ressonância em ninguém. Por isso que Bezerra de Menezes, ele era fenomenal, né, nessa área, porque ele era puro amor, na verdade. Verdade, às vezes tem que convencer, né? Não adianta só falar, tem que convencer. Vamos lá. Adão fala mesmo que Perdão. muitas vezes o espírito, ele vai junto com a gente para nossa casa, para ver se realmente aquilo que eu falei, eu vivo. Para ver, sabe, se no dia a dia eu vivo aquilo ou se eu só estava falando para enganar ele. Entendeu? Então a gente tem que pensar nessas coisas, muitas vezes, porque até espiritualidade, agora faz tempo que eles não vejo eles falarem isso, mas teve uma época atrás que eles falavam, olha, essa semana nós vamos colocar um para acompanhar cada um de vocês, que eram pessoas para aprendizado, sabia? Às vezes eles colocam junto com o médium para ele andar no dia a dia daquele médium com aprendizado, a pessoa que ainda não tem esclarecimento, eles faziam muito isso com a gente num tempo atrás, lá no Ramatiz, agora faz tempo que eu não vejo eles fazerem isso, mas muitas vezes eles colocam alguém do nosso lado para o aprendizado, é como Francisco falava, né? Francisco dizia que muitas vezes o evangelho que uma pessoa tem é só a sua atitude, entendeu? Para ler, que atitude que você tem, aquilo pode transformar a vida de uma pessoa ou destruir. Eu estou lendo aquele livro Transição Planetária do Divaldo, e ele fala muito isso, que aquelas pessoas, elas vêm com tanto ódio porque o fulano fez tal coisa com elas, e quando às vezes você até fala o nome de Jesus, muitas vezes irrita mais eles ainda, porque aquela mesma pessoa, numa outra vida, usou o nome de Jesus falsamente, né, assim, só por palavra, né? O cara não sentia coisa nenhuma de cristão, e ele falava que Jesus era isso, que Jesus aquilo, e fez com que muitas pessoas desacreditassem em Jesus por conta da palavra de nós mesmos lá no passado, né, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com essas palavras, que a gente pode até fazer com que alguém desacredite em algo que ele até acreditava um pouco. Então, a responsabilidade é nossa. Obrigado. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me movia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e, à noite, ensinar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura,
exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas da preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Talhava o espírito a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais, disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Então, assim, pareceu ser um sujeito bem cerebroide, bem duro, em todos os níveis da vida dele, não só com os desencarnados, como fala no começo, falava para ter tolerância, mas abria a janela e chamava a atenção das crianças que estavam brincando, falou para senhoras que não conseguiam fazer a criancinha parar de chorar, que estava doente lá, criança pequenino, enfermo. Então ele, um pouco não autêntico, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Pregava uma coisa e fazia outra. No comércio dele, implacável, e metia promissória todos os meses. O pessoal já conhecia a fama dele, de ser, como é que ele fala a palavra que eles mesmos se chamam? Implacáveis, né? Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. E deixou até meio assim, em dúvida a honestidade dele, né? Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Veja, uma coisa é você cobrar alguém em atraso de uma dívida existente, que é lícita, está dentro da lei, deve ser feita. Perseguir, já é meio pesada a palavra, né? Entre preocupações e observações nem sempre muito retas. Quer dizer, então ele perseguia a pessoa, as observações e as preocupações não eram muito retas, é uma maneira eufêmica, talvez, de dizer que fazia coisa errada, né? Aí chegava à noite, agora é hora, né? Vou para minha palestra, né? Vou falar sobre a doçura. Então, diferente, né? Não autêntico, uma certa dissonância aí. Você lendo esse relato, ele descrevendo esse relato que ele mesmo dá dele, da vida dele próprio, a impressão que me deu, assim, é um inquisitor. A reencarnação de um inquisitor. Foi a primeira coisa que me passou à mente aqui. É uma coisa que eu posso estar completamente errada, mas é a descrição quase que de um inquisitor. Eu achei uma pessoa dura, com um coração mais endurecido. Posso seguir? Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Angina, acho que ele faz referência à dor no peito, infarto, né? Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo, singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Olha que bonito isso. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões.
Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às faltas alheias, às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Então, como a Badia comentou, não convencia, né? Porque era da boca para fora, não estava no coração. E, mais uma vez, parecia essa briga, né, entre o cérebro e o coração do sujeito. Essa brincadeira, né, de metáfora para raciocínio e sentimento, apesar de a gente saber que está tudo na alma do sujeito, né? Mas essa briga aí não deveria ser uma briga, né? Deveria ser um encontro, uma união, né? Você tem que pensar, você tem que ter a sua fé, tem que desenvolver sua amorosidade, a sua fraternidade, a sua doçura e o seu racional também. Tem que pensar nas coisas e tem que ser permeado por amor àquele seu pensamento, aquela sua atitude. Não dá para ficar só na amorosidade também e, como o Paulo bem colocou, a intelectualidade ela é necessária. Os avanços, os desenvolvimentos, as tecnologias, os estudos, as epifanias que, hora ou outra, aparecem numa filosofia sobre um assunto, não é errado, não é feio pensar, estudar, mas é esse equilíbrio, né? Deve haver essa conexão fraterna entre os dois. E, desculpe, mas os espíritos, do outro lado, mostrando mais uma vez que o grande diferencial não é o racional, que os espíritos que estão lá, que estavam atormentando ele, eram irônicos. Ironia é uma das características de inteligência. Você está bem, amigão? Não é você o doutrinador aí? Por que você não alça voo aí? O que está acontecendo? Está meio ruim? O que foi, amigo? Né? Então, assim, estavam tirando onda com ele durante um tempão, porque, de fato, eles percebiam que não era autêntico, não era verdadeiro aquilo, e ele falava sem praticar. Pode falar, Badia. Pode falar, Paulo. Você levantou primeiro, pode falar. Não, rapidinho. Eu, vendo esses casos aqui, já uns 6 ou 7 casos que nós estamos vendo, eu cheguei a considerar por que nosso lar dava uma oportunidade para nós, dá uma oportunidade para nós, eu me incluo nisso, quando nós estamos tão despreparados para realizar aquilo que nós nos pretendemos realizar. Porque nós vimos aí casos de mediunidade, de esclarecedor, com uma missão tão importante, mas aí eu pensei agora eu começo a entender melhor que isso é pura misericórdia divina mesmo, porque se você for esperar dar uma missão dessas para as pessoas muito preparadas, aí não vai ser uma oportunidade, você vai ser só coroar aquilo que a pessoa já tem que ela já conquistou. Então, isso aqui é pura misericórdia divina, mesmo sabendo das nossas imperfeições, dos nossos erros, é como aquela criança que chega lá e fala assim, pai, mãe, eu errei, mas eu quero uma outra oportunidade. É isso. Então, são duas coisas, né? Quando a Mauri fala na questão do estudo, se o estudo não fosse importante, esses seres não tinham mandado todo esse conhecimento para nós, como André Luiz, né, que escreveu todos esses livros, né, mandou todas essas mensagens, que eles ainda continuam, né, psicografando livros para a gente, é porque é necessário. Essa questão da mediunidade eu vejo assim, né, porque às vezes, né, tem gente que acha que ser médio é porque o cara está lá em cima elevado, pelo contrário. Dizem que o médio é aquele cara que tem dívida para caramba e que ele precisa dessa ferramenta para ele dar uma deslanchada na vida espiritual dele, porque ele está devagar demais, então eles dão essa ferramenta para a gente dar uma acelerada, porque a gente está muito, né, muito parado demais, ou seja, está atrasando demais a nossa abertura da nossa consciência. E Ramatiz fala uma coisa interessante,
lá naquela questão, quando ele fala da evolução, ele fala isso. Ele fala que a gente não pode esperar que uma pessoa que ainda está bem infantilizada, imatura, a gente não pode cobrar dela algo que ela não tem capacidade para dar ainda, né? Quer dizer, o cara vem, ele ali mesmo que ele não consegue superar as dificuldades, que ele caia, né, no caminho, mas ele adquiriu um entendimento. Por exemplo, ele passou por uma experiência, né? Quer dizer, quando ele voltar, provavelmente, como aquela experiência está gravada lá no subconsciente dele, lá no perispírito, ele já vai, né, caminhar um pouco melhor na próxima vez que ele vir, porque justamente a mediunidade é ferramenta para quem está muito atrasado mesmo, não é para quem está adiantado, não. Vamos lá. Estamos quase terminando. Quando os sentimentos de apego à esfera física se extenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine que o irmão, que meu espírito infeliz, ainda estava revoltado, sentia-me descontente. Então, o famoso cansou. Não é que ele acordou, falou, puxa vida, nossa, acho que eu cometi um engano, não fiz. Ele simplesmente acabou a bateria dele, acabou a corda, cansou. Aí a turma, os irmãos, né, foram lá e resgataram, vamos lá pegar o sujeito ali que acabou o gás. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos, não me consagrara ao esclarecimento dos encarnados. Eu não estava entendendo muito ainda. Pô, mas eu não sou o cara. Eu não sou o cara que aconteceu, que... Olha lá, eu era coordenador, eu era isso, eu era aquilo, né? Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Nossa, que vergonha. Desculpa, que vergonha alheia. Pô, amigo, não, para, já tá bom. Mas tá bom. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda, ai, que vergonha. Tipo, o cara não caiu a ficha, ainda quer falar com o... Quem que é o chefe do imperador, do rei do negócio aí, né? O gerente. Ai, ai. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Que explicações, rapaz do céu. Que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Olha isso. Então, falou assim, ó, o rapaz está birrento ali, não caiu a ficha, não entendeu, pegou o horário de descanso dela para ir visitar o sujeito. Olha aqui, que massa, né? Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Na hora de descanso dela, hein? Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavra que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Ai, muito amorosa, muito... muito fraterna, muito caridosa, talvez, mas, pô, amigão, não percebeu que estava só na casca, não estava introjetado dentro do seu coração isso? Você estava longe da prática. Então, incrível, né? Esses coordenadores, né? A ministra. Você lembra quando falava no outro livro do coordenador, do governador?
as raras horas de descanso dele que ele tinha, e essa aí também, tinha hora de descanso, na hora de descanso ela ia ajudar o sujeito. Eu não tinha entendido o que aconteceu com a encarnação dele. E faz uma colocação toda delicada e ponderada. Eu coloquei essa figura de uma mulher com uma criança porque metaforicamente é isso, né? É infantilidade, espiritualmente falando, né? Ela enxerga o guri como um filho, né? Como alguém que ainda vai crescer e acolhe, e orienta, e de uma maneira amorosa, delicada, né? Eu provavelmente não conseguiria fazer uma orientação dessa. A gente vê essa situação lá naquele livro Vale dos Espíritas, né? Que os espíritas chegam lá e se revoltam porque eles imaginam que vão ser recebidos com aplauso, com um monte de coisa, e aí quando eles se vê lá no mundo espiritual, eles acham que é injusto, né, aquela forma que eles estão sendo tratados, e eles criaram aquele Vale dos Espíritos, que é uma cidade aonde quando uma pessoa muito inteligente desencarna, que é muito egoísta, que o ego está muito exacerbado, eles já vêm, capta aquela pessoa, né, e leva lá para aquela cidade deles, que é o Vale dos Espíritos, para ajudar eles a lutar contra o bem, né, aí eles passam para o lado do mal. E é interessante que tinha uma pessoa, um médium, ele desencarna, e ele lembra, depois do desencarne, ele lembra do presidente do centro, né, o dirigente, e aí ele, naquele momento, ele chama pelo nome do presidente do centro para auxiliar ele, e ele não imagina que aquele presidente do centro, ele está lá no Vale dos Espíritos, e ele é um daqueles caras que agora está lutando contra o bem, e aí ele pega, né, e leva ele lá para a cidade, envolve ele naquela coisa do mal deles lá, né? Então, isso retrata bem como é, ainda bem que ele ainda conseguiu, né, desvencilhar dessa situação. E essa questão da veneranda, aí ela estava demonstrando que realmente que ela já tinha aprendido a amar, né? Porque ela entendia que ele ainda era uma criança infantilizada, que ele ainda era imaturo, que espiritualmente ele não estava maduro para entender aquilo, e ela vai como uma mãe, né, que atende a criança birrenta, que deita no chão, que esperneia porque quer aquele chocolate que a mãe fala que não tem como comprar. Então, aí ela demonstrou que ela já tinha aprendido a amar. Na verdade, a veneranda era um dos espíritos mais elevados aqui do nosso lar, né? Ela já tinha superado há muito tempo isso. Mas aqui, esse setor de comunicações é um vale dos espíritas, porque todos aqui foram médios, esclarecedores, todos eles estiveram lá no centro espírita, passaram, e agora estão aí chorando as dificuldades, como todos nós, possivelmente em outras vidas também, passamos por essa situação. Agora, eu compreendo o que a Badia falou, esse Vale dos Espíritos foi descrito realmente, mas aqui não deixa de ser uma metáfora também do Vale dos Espíritos, né? Acho que a Márcia quer falar. Eu liguei um pouco o microfone porque estava um festival de cachorros aqui em volta da minha casa, mas vamos lá. O que eu acho sensacional na veneranda é a capacidade de síntese dela. E amorosidade, você vê numa frase, ela explica com amor e carinho, deixa claro a que veio, com uma docilidade, mas uma capacidade de síntese incrível. Eu sou fã dela. O sujeito falou em 2 frases, né? E 2 horas, e ela falou uma frase. Paulo, pode falar. Só pontuando, né, o que marca essas grandes almas, a veneranda e o governador, como é que ele chamava mesmo? Não era o governador, aquele que foi buscar o André Luiz no primeira vez, esqueci o nome dele. Os dois tinham uma característica. Clarencio. Os dois foram procurados, né? O André Luiz foi procurar o Clarencio, também tinha um certo de problemas. A característica dos dois é ouvir longamente por horas a fio. Aqui 2 horas ele fala, e lá o Clarencio também, 1 hora e pouco. É você ouvir a pessoa
até ela se cansar, se esgotar. Porque, à medida que ela vai falando, ela vai clareando a mente dela, ela vai percebendo os erros dela. Então, ouvir nessa situação é muito importante, é terapêutico, é uma terapia também. É ouvir, ela já fez aqui muito mais que se ela ficasse interrompendo ele várias vezes, tentando explicar. Aí, quando chega lá no final, a pessoa esgotada, ela já entendeu que ela está errada, você vai e conclui aqui com essa frase maravilhosa e pronto, fecha ali o assunto. É que ela esvazia, né, de todo aquele lixo que ela está levando dentro dela, né, do rancor, da raiva. Quando ela fala, ela vai soltando para fora. Aí chega no final, ela já esvaziou de tudo isso. Então, mas isso aqui eu digo assim, para que nós, assim, no NAR, a gente também aprenda a escutar os nossos semelhantes lá, que às vezes vêm muito revoltados, que querem falar por horas a fio. Como é bom a gente ouvir, porque eles vão estar se tratando ali também. Eu tiro aqui para mim, lá no consultório, quando eu vou ouvir as pessoas, a Badia lá quando na entrevista, o Mauri também, e assim por diante, a Márcia, todos nós aqui, olha a importância de ouvir. Eu acho que se desse capítulo, eu deixaria esse aqui como a parte mais importante, uma das lições mais belas, mais importantes. Acho perfeito, Paulinho. Você sabe há mais tempo que eu que é parte da cura isso, né? Isso é parte da cura. A pessoa trazer e ser acolhida e ser ouvida, isso não é toma isso próximo, né? Os esclarecedores, grandes esclarecedores como Hermínio Corrêa, Hermínio Corrêa, o próprio Bezerra de Menezes, eles faziam isso aqui, escutavam longamente, né? E o slide final, que é bem sucinto. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. E aí eu coloquei umas fotinhos aí para também como outro ensinamento relacionado à ação, mais do que a gente ficar desenvolvendo única e exclusivamente a verborragia, a falação, a cerebrosidade da gente, não que isso seja errado, mas por que não fazer como o Cristo fez? Ele fala no capítulo aí sobre o exemplo. Como é que poderia eu fazer uma preleção sem dar o exemplo? O Cristo veio e deu o exemplo. Ele não mandou um livro, desceu de uma nuvem, um livro, desceu, leiam este livro. Não, ele desceu, o cara encarnou de novo, viveu aqui, curou, orientou, lavou o pé da turma, espalhou, né, o evangelho, na verdade, não é a vida dele, mostrou com exemplo, né? O evangelho é isso, é o exemplo da prática do Cristo. Então, mais do que a cerebrosidade da coisa, é a ação, é a prática, é a mão na massa mesmo. Acho que esse é o último slide. Alguém quer fazer alguma ponderação? Paulo, seu microfone está fechado. Verdade, obrigado, Batia. Às vezes é interessante ouvir a nós mesmos sozinhos. Mas eu achei interessante nesses mensageiros ele fazer esses relatos, né, das falhas nossas, né, das nossas falhas no trabalho espírita, né, como que nós viemos para cá com um determinado papel a realizar, trabalho a realizar, e como nós falhamos, né. É interessante até fazer, possivelmente no futuro, a gente fazer um resumo desses casos, né. Alguns são esclarecedores, outros são médiums, alguns psicógrafos, outros clarividentes, e todos... por exemplo, eu perguntaria para vocês, quantos casos nós tivemos aqui? Uns 8 casos, né? Mais ou menos. O que todos têm de comum? O que todos têm, assim,
marca, assim, que é uma marca mais ou menos, assim, bem aproximada de todos. Se vocês pudessem falar numa palavra só, não seria o orgulho? É orgulho. Tanto Vaidade, orgulho, né? é, eu acho que o orgulho, porque, por exemplo, no caso dos esclarecedores, eles, é claro que o orgulho, porque eles se manifestavam basicamente em base do orgulho. Orgulho, eu acho que é desconfiança, né? Muitos médiuns desconfiavam do plano espiritual, não tinham, assim, eles não tinham certeza, ou alegavam que não tinham certeza se aquilo era uma coisa da cabeça deles, enfim, a desconfiança, né? Então, a desconfiança, o orgulho, o egoísmo é assim que o Evangelho diz mesmo, né? Segundo o Espiritismo, né? Não tem um capítulo que chama orgulho e egoísmo, não, humildade e egoísmo, né? De qualquer maneira, são as duas coisas que mais nos afetam, né? Isso está no Livro dos Espíritos, né? É o orgulho e o egoísmo, né? O que mais? As duas maiores chagas nossas. Aqui ficou comprovado isso. Nós viemos com esse papel tão importante e todos nós falhamos por orgulho. Todos falharam por orgulho. Então, isso. Eu levantei essa questão porque nós devemos trabalhar realmente essa questão, né? Ana levantou a mão. Então, todo esse estudo, né? Aí eu estou fazendo um contraponto dos ensinamentos que ontem foi feito por Paramahansa Yogananda, pelo Adão, e pelo que eu entendi, é que se nós silenciarmos, como assim ensina, né, o mestre Paramahansa, nossa mente, e voltarmos toda a nossa vida, né, nossa essência para a nossa alma mesmo, em busca de Deus que está dentro de nós evitaríamos de ficar nessa roda viva, né? Então eu acho ontem ficou muito claro para mim esse ensinamento dele nesse sentido e talvez por isso que ontem Adão até comentou sobre a questão de ficar no conhecimento, no mental. Eu acho que é o que gera essa roda, sabe? Que a gente não sai dessa roda. Então a gente tem que pensar bem sobre essa questão do mental, do conhecimento, ficar muito no intelecto, sabe? Eu acho que, assim, fazendo esses dois contrapontos de caminhos, né, a seguir, ontem me fez muito sentido isso. Então, essa questão de silenciar, interiorizar, buscar Deus em nossa consciência, cada vez mais estaremos distanciando de todo esse mal do ego, do orgulho, da vaidade. Porque se a gente tenta, talvez, curar isso pela mente, a gente fica. É muito tempo, é muita dor, eu acho. Seria isso. Então, você falou importante. Por que nós chegamos a essa conclusão? Por que muitos de nós conseguimos hoje enxergar? Porque são feitos esclarecimentos coletivos pelas lives, estudos, que nos aperfeiçoam. É isso que eu estava falando antes, que eu acho que dirigentes, líderes espíritas, esclarecedores, médios, têm que participar mais ativamente em debates e também realizar aquilo que a veneranda falou ali, é o espiritismo próximo de Jesus também, na caridade, na boa ação, no trabalho honesto e no silêncio. Exatamente, não é a fórmula todos nós sabemos. Agora o negócio é caminhar, né? Emmanuel disse que todos os encarnados deste nosso planeta estão aqui encarnados porque apresentam 3 doenças, em maior ou menor grau, que são vaidade, orgulho e egoísmo. Tá aí, Márcia.
Eu concordo plenamente, porque nesses casos que nós vimos, nesses 8 casos, é exatamente isso que explica a falha dos nossos irmãos aqui. E o Evangelho também fala em orgulho e egoísmo. Tem um capítulo lá que fala orgulho e egoísmo, exatamente. Eu acho que se ninguém tiver nenhuma colocação a mais, nós terminamos o horário. Eu vou parar a gravação, tá? Só um minutinho.